Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira live oferecida pela rede do Colégio de Santa Marcelina. Essa será a primeira de uma série de eventos que estamos pensando e preparando para vocês. Meu nome é Viviane e eu quero agradecer a nossa convidada de hoje, a toda a família Marcelina e a todos os envolvidos pela realização desse evento. Lembrando que dividiremos o nosso tempo em 2 momentos. Após a fala da doutora Karina, abriremos para perguntas. Caso não consigamos responder a todos, encaminharemos posteriormente a vocês as respostas. Mas vocês já podem ir mandando as perguntas lá no chat. Passo a palavra agora para a doutora Karina Okajima Fukumitsu, que é psicóloga, suicidologista, gestalt terapeuta, psicopedagoga, palestrante e autora de livros e artigos sobre prevenção dos processos autodestrutivos, pós-venção, luto por suicídio, acolhimento da vida e gestalt terapia. Pós-doutorado e doutorado em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. Mestre em psicologia clínica pela Michigan School of Professional Psychology, nos Estados Unidos. Coordenadora da pós-graduação em suicidologia da Universidade Municipal de São Caetano e coordenadora adjunta da pós-graduação clínica e institucional da Universidade Cruzeiro do Sul. Muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Viviane. Eu agradeço demais, né, estar com vocês, tendo um privilégio, agradeço à rede de colégio Santa Marcelina, a família Marcelina, em especial a Fátima e o Leonardo, que trouxeram esta proposta. Eu me sinto muito honrada por ser um projeto e um início de muitas lives que vocês farão, e realmente me senti muito lisonjeada. Também agradeço muito a você que está nos assistindo. Então, vamos iniciar a nossa fala, porque isso faz toda a diferença, né? Desde o primeiro momento que eu recebi o convite do colégio, né, dos colégios, da rede de colégio Santa Marcelina, eu fiquei extremamente emocionada e grata, e eu não estaria aqui sem a ajuda de todos. Então, juntos somos muito mais fortes, e é isso que eu quero passar também, né, como uma mensagem de esperança. Apesar da gente estar lidando com toda essa situação de incerteza, né, a gente tende a permanecer juntos, e juntos nós lidaremos com todas as situações de adversidade que nós estamos enfrentando. Então, peço para que o Léo coloque o meu PPT, né? Eu nomeei essa minha fala como processos autodestrutivos e bem-estar em tempos de crise. Eu acredito que todos estejamos vivendo a crise, e como a Paula Calbianco traz num episódio do Momento Cast, eu adorei esse novo título que ela trouxe. Na verdade, não é um novo normal, porque normal significa padrão, e a gente não tinha, na verdade, um padrão. A gente tinha, né, um certo conhecimento, a gente tinha uma rotina, e a gente também tinha uma utopia de que as nossas vidas estavam no nosso controle, né? E aí a gente se deparou realmente com uma nova realidade, principalmente com a ideia de que a vida não é do jeito que a gente quer, né? E que também nada foi, né, do jeito que já foi um dia.
Ou seja, nós estamos vivendo vários sentimentos. Quem de nós não lidou com esse sentimento de medo, de insegurança, de tristeza, do não saber, da raiva, um sentimento intenso de ameaça, pois a gente não sabia de onde que vinha o perigo, a gente não sabia, né, como a gente poderia se amparar, lidar com muita ansiedade, que, olha, eu imagino que todos nós, né, recebemos a visita da ansiedade, da impotência, do não saber, principalmente da ausência da compreensão do sentido e do desespero. Aprendi, né, que o desespero, ele traz uma certa desesperança. E aí, tudo isso é culminado num momento de crise. E crise eu trouxe para a gente conversar um pouquinho. Crise, a definição, e eu vou pegar a definição, a segunda definição, que traz que crise significa um momento crítico ou decisivo e uma situação aflitiva. Fui procurar também no dicionário o significado de aflição. Ansiedade, inquietação, padecimento físico, tormento e tristeza. Quem de nós, nesse momento que nós estamos vivendo, não viveu isso? Não viveu uma ansiedade, uma certa inquietação, justamente pelo novo real que nós estamos enfrentando. Por favor, Léo, pode passar? E aí, quando tudo isso acontece, é uma forma da gente lidar com os perigos. Existem os psicólogos humanistas que falam que a partir do momento em que a gente lida, né, com um temor em relação à nossa segurança, vem a sensação de perigo, e aí então o perigo significa uma situação que ameaça a existência e a integridade de uma pessoa ou coisa. Quantas vezes não nos sentimos, né, ameaçados na nossa existência, ameaçados com a morte, infelizmente, de muitas pessoas, e infelizmente os números se tornaram nomes. A gente começou a verificar o perigo que nós estávamos vivendo e a grande ameaça que também nós estávamos vivendo. Peço para que você troque, Léo, por favor. E aí, então, eu trago uma frase que eu gosto bastante, é do Avicena, um médico persa. Ele fala o seguinte: a imaginação é metade da doença, a tranquilidade é metade do remédio, e a paciência é o começo da cura. Quantos de nós não fomos testados nesse momento de crise em relação à nossa paciência? Quantos de nós não transformamos o nosso medo em pânico? Porque a imaginação realmente ela nos leva a praticamente situações trágicas, né, que realmente danificam, prejudicam a nossa saúde mental e existencial. Então, a imaginação acaba sendo realmente uma das coisas que mais a gente vai precisar lidar, principalmente quando se trata e quando a gente fala sobre processos autodestrutivos. A imaginação da gente nos leva a situações trágicas e catastróficas, e principalmente quando a gente se depara, né, com esta ideia de que a vida não é do jeito que a gente quer. Título do meu livro que escrevi, né, quando eu estava hospitalizada, há algum tempinho atrás, 6 anos e meio, praticamente 7 anos vai fazer, que eu tive uma inflamação cerebral e que me tirou parcialmente os meus movimentos e fez com que eu esquecesse a ordem alfabética. Nesse momento, não por acaso, vocês podem observar que a capa é uma fênix, porque hoje eu percebo que eu tive, né, a segunda chance, eu tive realmente uma dádiva de estar aqui com vocês hoje, relembrando de todos os estudos, inclusive da ordem alfabética, né, sustentada sobre os meus pés, porque, como eu disse para vocês, eu perdi parcialmente os meus movimentos, porque eu dei entrada às pressas no hospital daqui de São Paulo, né, com esse diagnóstico de inflamação cerebral, e eu entrei para tratamento e com realmente uma forma de perceber as situações
de um jeito que eu modifiquei, eu consegui transformar. Então, Ressurgir das Cinzas, se vocês forem observar, o coração da Fênix é o coração desenhado pela minha filha, e os 3 personagens que tem aqui foram os personagens que meu filho, Enzo, tinha 9 anos na época, e a Isabela 7 anos, eles desenharam, fizeram um desenho para mim que ficou na frente do meu quarto, né, do hospital, e na frente da minha cama. E isso realmente serviu para mim como uma inspiração para eu continuar, para que eu persistisse. E felizmente eu estou aqui para contar a história. Né? Eu achei bonitinho que meu filho me faz esse desenho com esses 3 personagens e ele escreve: mãe, mel, horas. Se vocês forem observar, ele estava me desejando melhoras, e como eu sou psicóloga, eu atribuí um significado de que ele estava me desejando horas, né, doces, horas que eu pudesse levar a situação tal como ela se apresentava, né, tentando resgatar a minha existência, a minha dignidade, inclusive a minha memória, né, de tudo aquilo que eu investi na minha trajetória acadêmica. E vocês podem observar que ao lado, né, da capa do meu livro, tem uma foto que eu tirei quando depois nós viajamos em família, e eu achei linda esta foto, porque fala o seguinte: todas as vezes que você for pego, né, por uma situação, principalmente da correnteza, a primeira recomendação é não nade contra a correnteza. Por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque um grande gerenciamento de crises é a gente entender que, primeiro, a vida não é do jeito que a gente quer, e que, em algumas situações, a gente vai precisar lidar com a crise, né, como uma certa oportunidade, sem ficar brigando contra a correnteza. Em algumas situações, eu não estou falando para você ter uma certa resignação, também não estou falando para você, né, concordar com a situação, porque é absolutamente surreal. Né, lembrando do novo real que a Paula Calbianco traz, mas assim, é surreal. Nós nos preparamos inicialmente para ficarmos afastados um mês, depois começou uma quarentena, depois começou 2 meses, 3 meses, 5 meses, praticamente nós estamos indo no 6º mês, né, de toda a situação que ainda a gente não sabe quando se terminará, né, quando terminará. E aí, então, trago um convite para que, sim, a gente está lidando com essa crise, e em japonês a palavra crise, ela é composta por 2 ideogramas diferentes, e que significa risco, porque evidentemente a gente está sendo ameaçado, e aquele perigo que eu trouxe para vocês, mas também a gente está lidando com uma possibilidade que a cultura oriental fala, que crise pode ser uma oportunidade. E é isso que eu quero conversar com vocês, porque toda situação que se revela destruidora ou autodestrutiva, ela é combatida, né, com a qualidade de bem-estar. E aí, então, é isso que eu quero colocar uma luz, né, porque a gente sempre, para lidar com todas as adversidades, principalmente com toda a escuridão que em alguns momentos, né, nos visitam, e às vezes querem ser, né, moradoras eternas, a gente fala, chispa para lá, porque eu preciso virar o jogo, e virar o jogo não é uma situação tão fácil, né, mas a gente tende a entender que se o processo autodestrutivo é uma aprendizagem, o processo da conquista do bem-estar também deve ser uma aprendizagem. Isso foi realmente o meu grande ensinamento do meu adoecimento, né? E isso também fez com que eu me mantivesse viva e que eu estou aqui para falar, sim, é possível a gente sair da nossa crise. Sim, é possível a gente encontrar outras maneiras sem ser aquela que nos destrói, né? Aquelas que nos fazem mal. Ou seja, né, a toxicidade, todas as situações que são riscos para a gente, são oportunidades também para a gente se rever, para a gente mostrar uma certa integridade e ter um resgate da nossa dignidade humana. Por favor, Léo. Então, quando eu falo, né, que a gente está podendo ter um convite, né? Porque assim é o que temos, infelizmente, é uma situação surreal. Infelizmente, a gente
sente muito esse tédio, essa desesperança, esse desespero. A gente, às vezes, não consegue entender o sentido de tudo isso, mas se a gente pensar que a grande oportunidade é que a gente está em tempos de mudanças, de perspectivas, né? E a gente está sendo convocado a ser muito criativo. Criativo nas relações interpessoais, quem de nós, né, não se sentiu furtado, né, do seu espaço, do seu tempo, daquilo que a gente sabia. E aí, então, como uma forma, um antídoto, né, eu trago a proposta japonesa, que a gente chama de wabi-sabi, que é um jeito de ver as coisas através de uma ótica de simplicidade, naturalidade e aceitação da realidade. A gente observar que existem situações que doem, né? Então, por isso que eu gostei do termo novo real, porque essa é a realidade que a gente está enfrentando. E, querendo ou não, é isso que nós temos para hoje. E aí, então, é uma expressão, né, que os japoneses utilizam, né, para definir a beleza que mora, né, nas coisas imperfeitas e incompletas. Então, a grande oportunidade, a gente perceber o quanto a gente é vulnerável e a gente é frágil em algumas situações, né, em relação principalmente às situações da vida, né, mas que a gente tem condições de fazer revisões e a gente também tem condições de inovar, e esse é meu convite, através, né, do momento, através da possibilidade de você, ou a partir da possibilidade de você entender que você é a resposta que você dá para todas as situações, principalmente de adversidades. Vamos lá, Léo? E aí, então, eu gosto desta frase que a Maria Aparecida, a Cida Barreto, um dia postou no Facebook dela, e aí, então, ela trouxe essa aprendizagem, eu achei muito bonito, né? Maturidade é ter a capacidade de viver em paz com o que não se pode mudar. Quando a gente começa a observar isso, né, então, assim, isso não quer dizer que você precise se conformar, mas a partir do momento que a gente olha nessa perspectiva do Wabi-Sabi, que é olhar para a realidade, é isso que eu tenho hoje, e mais, eu estou vivo, e é isso que importa, porque todos os dias, hoje, mesmo depois da inflamação, em alguns momentos eu passo fases que eu falo, mas para que eu estou vivendo tudo isso? Para que eu preciso lidar com todas essas situações, né? Mas aí eu falo, para quê? Não sei, talvez. E talvez essa resposta nunca venha, mas o que importa é que a cada dia eu acordo. E se eu acordo e eu consigo ainda me sustentar com os meus próprios pés, eu consigo lidar, né, com as minhas relações e lidar, né, de uma forma um pouco mais com qualidade de vida, é isso que nos importa. Então, a gente começa a olhar realmente para aquilo que nós temos e não para aquilo que não temos. Né? É valorizar, e a gente está numa fase, e a grande oportunidade é a gente valorizar o que a gente tem, não o que a gente não tem. E aí, como é que eu comecei, né, e trouxe toda essa trajetória? Essa foto aqui é da minha mãe, no último ano de aniversário dela, antes da morte dela, e ela morreu em 2013. Todo o meu percurso, principalmente no estudo dos processos autodestrutivos, mais especificamente sobre o campo da suicidologia, estudo, né, sobre a prevenção e a pós-venção, né, do suicídio, ou seja, qual é o objetivo de uma prevenção? É você diminuir os números por suicídio, que infelizmente aqui no Brasil a gente ainda está muito aquém, né, dos programas de prevenção. Eu fico sempre, minha luta sempre foi incentivar as lides acadêmicas e incentivar as políticas públicas para que a gente possa olhar com muito mais carinho, né, os casos de suicídio, as dificuldades que as pessoas enfrentam, e ao longo do tempo, a partir do momento em que a minha mãe também faleceu em 2013, né, com um coração grande, no final ela não morreu por suicídio, mas toda a minha história, desde os 10 anos de idade, tem sido, né, para lidar com a compreensão daquilo que faz com que uma pessoa pense que a morte talvez seja mais importante. Aquela que me deu a vida
tentava tirar a própria vida desde os meus 10 anos, e uma das marcas principais que aconteceu e que me levou ao campo da suicidologia e da psicologia foi quando nós levávamos minha mãe no hospital, sempre era o mesmo hospital, porque era o mais próximo de casa, nas tentativas de suicídio, e nós ouvíamos barbáries de pessoas que eram os profissionais de saúde, que hoje eu posso falar, nos desatendiam, falando as seguintes coisas: Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca tempo com a senhora. Dona Yoko, a senhora não tem dó da gente porque a senhora fica insistindo em tentar se matar, como se ela só quisesse chamar a atenção. E ao longo do tempo, todas as vezes que a gente levava, eu e minha irmã, 2 anos mais velha, né? Então, minha irmã com 12 anos, eu 10 anos, né? Nós a levávamos no pronto-socorro, a gente foi ouvindo esse tipo de descuido, e aí com 10 anos eu falei, não sei o que eu vou ser quando crescer, ainda não cresci muito em termos de tamanho, mas eu cresci no sentido de trazer o acolhimento como ponto fundamental do meu trabalho na prevenção do suicídio, e eu prometi para mim mesma que eu mudaria o cenário, principalmente do desrespeito, né, ao sofrimento humano. Então, esta é a minha mãe, todo o processo que eu chamo de processo de morrência, que se revela como um processo do definhar existencial. Então, eu honro todas as vezes que eu falo sobre processos autodestrutivos, suicídio, eu honro esta pessoa, que foi minha mestre, porque graças a ela eu sou uma suicidologista hoje e que cuido das pessoas. Vamos lá, Léo? E aí, então, só para amarrar um pouquinho, explicar o que são os processos autodestrutivos, são atos de comunicação, então não é para chamar a atenção, mas sim para a gente tentar comunicar uma dor que é sentida e não consentida. E muitas vezes, aqueles sentimentos que eu comecei a minha fala, né, são sentimentos que não são bem considerados, eles não são bem-vindos, principalmente quando a gente sente raiva, a gente sente tristeza, é como se a gente não nos permitisse, né, sentir tudo aquilo. Então, isso tudo fica como um sentimento interdito, né? E aí a gente precisa trazer a fala, a escuta e o compartilhar e, principalmente, incentivar que as pessoas possam se comunicar. Vamos lá, Léo? E aí, então, só para trazer para vocês, como eu entendo, o suicídio é só a ponta do iceberg, porque a gente precisa ficar muito atento aos sinais, né, comportamentais ou sinais verbais diretos e indiretos. A gente tem que entender que o suicídio não tem uma causa única, existe um caráter multifatorial, que é o que a gente chama de inclusão de fatores precipitantes, que é a gota d'água com os fatores predisponentes, que fazem parte de todo um histórico. Vamos lá, Léo? Então, graças a tudo isso, enquanto esse foi o resultado do meu pós-doutorado, lembra que eu contei para vocês inicialmente que quando eu estava no pós-doutorado, que foi que eu tive a inflamação cerebral, e esse é o resultado, né, que felizmente eu me resgatei, consegui me reativar no meu bem-estar, me dou graças, né, a esta ideia do quanto que a gente precisa acreditar que tudo é possível mesmo, a gente vencer as nossas adversidades e dificuldades, e aí, então, se configurou uma doença autoimune, também um processo autodestrutivo, para quem entende um pouquinho mais, agora psicóloga com doença autoimune, né, aí escancarar a vulnerabilidade humana, né, o fato de eu estudar processos autodestrutivos, infelizmente, não me isentou de viver tudo isso. Então, eu comecei a perceber que eu precisava criar um programa de gerenciamento que eu nomeei como programa RAISE. Todas as vezes que a gente fala de programa RAISE, que significa elevar, pode mudar, Léo? Eu trago eu trago, né, que nós somos uma tessitura de acontecimentos e uma articulação de tudo que nos acontece. Então, a trajetória do RAISE, vamos lá, um outro slide, é o seguinte: RAISE em inglês significa elevar,
E elevar, como é que você vai elevar alguém, que foi o que aconteceu comigo, então eu apliquei comigo, né, esse programa. O que é um programa? É um conjunto de ações que a gente faz para lidar no gerenciamento de crises. E aí, o que nós precisamos, né? Vocês percebam que raise, que significa elevar, também eu montei e abri um acrônimo, que é quando a gente pega as primeiras letras da palavra, então o R significa ressignificações e acolhimento integrativo do sofrimento existencial. E como é que a gente faz essa ressignificação e esse acolhimento do sofrimento existencial? Eu pego a palavra ache, porque eu me baseio nos estudos do Schneidman, que ele fala que suicide as a psyche, que eu trouxe e traduzi como sofrimento existencial. E aí a gente abre 4 fases. Vocês lembram daqueles sentimentos que eu trouxe para vocês, todos, no começo? A gente está em crise, e crise é um momento decisivo, e que a primeira fase é acolher os seus sentimentos. A segunda fase é cuidar dos teus sentimentos e cuidar de você. A terceira fase é a habilitação, que o Santa Marcelina está trazendo essa possibilidade da gente se habilitar, conhecer um pouquinho mais, né, para a gente ter um certo equilíbrio. Ou seja, no final, tudo acaba certo, né? Tudo acaba bem, mas se não está bem é porque não chegou no final. Vamos lá, Léo? Então, isso faz parte de uma aprendizagem que eu tive, e eu adoro esta técnica Kitsungi, que fala que quando os japoneses consertam objetos quebrados, eles exaltam o dano, preenchendo as rachaduras com ouro. Eles acreditam que quando algo já sofreu danos e tem, portanto, uma história, torna-se mais bonito. O imperador dá para um artesão, né, um pote rachado, e aí, então, esse artesão preenche de ouro. Isso foi inspiração, pode mudar, Léo, para que eu criasse um termo que é o antídoto do processo de morrência, que eu aprendi com a minha mãe, que eu comentei com vocês, que é o processo de extrair flor de pedras, que consiste em 2 etapas. Vocês podem observar que esse foi também um outro, porque eu entreguei o relatório, né, do meu pós-doutorado, então isso culminou no programa RAISE e também nesta obra que a Sumos colocou a capa, e ela ilustrou divinamente, eu achei, porque configura aquilo que eu queria trazer como proposta. Extrair flor de pedras é você extrair beleza de um solo árido, é você mesmo descrente, desamparado e desesperançoso, é você acreditar que sempre é possível ter alguma aprendizagem, alguma inovação. Então, extrair flor de pedras, estas 2 etapas consistem em transformar a dor em amor e transformar o medo do desconhecido em conhecimento. Essa foi a minha trajetória sempre, porque eu galguei, né, o pós-doutorado e minha carreira profissional para ser professora, né, e realmente para trazer uma conscientização brasileira do quanto é necessário tudo aquilo que a gente tem medo, a gente enfrentar no sentido da gente transformar o desconhecimento em conhecimento. Hoje eu sou muito grata, né, porque eu ocupo um lugar, pode mudar, por favor? Eu ocupo um lugar que é esse lugar que teve uma intersecção, né, do programa RAISE com um programa RAISE Somos Mudanças. Pode mudar, Léo. E aí, então, originou esse programa no começo da pandemia, preocupada, e eu coordeno a pós-graduação em suicidologia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, uma pós-graduação pioneira, né, porque eu realmente me formei para fazer esta pós-graduação. Então, hoje, eu tenho o sonho de poder fazer esta coordenação com um desenho, né, na grade curricular, que o objetivo principal é esse: o acolhimento é o que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor. Então, pode mudar, Léo?
né? O que, então, consiste esse programa RAISE, que abriu-se um filho do programa RAISE, né, que foi programa RAISE Somos Mudanças. Então, no começo da pandemia, eu falei, olha, gente, eu não tenho bola de cristal, mas eu imagino que essa situação de ameaça e de crise vai trazer um sofrimento que a gente já precisa começar a arregaçar as mangas e fazer a diferença. Então, a gente fez várias ações, né, e principalmente se preocupou com os principais cuidados e intervenções na saúde, na educação e práticas integrativas. E aí, então, o meu discurso para as pessoas foi: nós precisamos unir as nossas forças e a gente só vai suportar a dor com atos de amor. Então, eu comecei com esta ideia de agrupar e fazer um hub, né, que eu chamo de hub de saúde existencial. E o que é um hub, né? É um conjunto de ações que elas se dedicam, né, de uma forma gratuita, 100% colaborativa. Então, a gente tem feito ações para acolher todas essas 3 áreas que eu acabei de trazer para vocês. Pode mudar? E quem são essas pessoas que eu fiz o convite? Primeiro, os pessoal da primeira turma e da segunda turma, né, dessa pós-graduação em suicidologia, que eu tenho uma honra de coordenar juntamente com Almir Vicentini, e aí, então, lancei esse convite para os professores, não todos aderiram, mas essas são as pessoas que eu faço questão de falar o nome: Paula Calbianco, a Maria Acida Barreto, o Edson Roberto, né, a Diane, né, portuguesa, a Tereza Vera Gouveia, a Maura Âmbar, que é responsável por toda a rede, né, de mídia que a gente tem, por toda a divulgação do programa RAISE. Nós temos hoje Facebook, a gente tem Instagram e tem canal do YouTube, com todas as ações que foram feitas. Maria Júlia Kovacs, que foi a minha orientadora de doutorado e pós-doc, o doutor Miguel Ângelo Boarati, que ele é o nosso psiquiatra, né, de infância, o Almir, que é meu parceiro na coordenação, a Nelly Nucci, a Lidiane Soares, né, de Mello, que é uma enfermeira, professora também, Mariana Ferrão, que se tornou a minha amiga, né, e felizmente ela faz parte do corpo docente, a Fátima Martuccelli também, uma queridíssima, né, o Anderson Mendes, o Wellington Nogueira, que ele é o presidente, né, foi ele que trouxe o Doutores da Alegria, e a Selma Ciornai. Então, vocês veem, né, que dá para perceber, né, que nós estamos realmente preocupados com a saúde existencial. Pode mudar? E aí, então, fazendo tudo isso, a gente tem condições de acomodar aquilo que a gente perdeu no começo, e muitas vezes o medo faz com que a gente perca a fé. E aí, então, eu trouxe esta frase que eu achei lindíssima, traduzida, que a fé não facilita as coisas, mas as torna possíveis. Vamos lá? E que a gente precisa apenas respirar, né? Quando eu falo just breathe, né? Eu peço para que vocês agora, eu corri um pouquinho para dar tempo para vocês fazerem perguntas, para a gente ter um espaço também de conversa, e eu gostaria que vocês puxassem o ar, puxa o ar, gente, puxa o ar, e solta o ar. Puxa o ar. E solta o ar. Por que eu estou falando isso? Por enquanto, é um mecanismo da gente constatar que a gente está vivo. E se você está vivo, vamos lá? Pode mudar, Léo? Se você está vivo, e graças a essa constatação de que você está respirando aqui agora, né? Sempre vai ter um jeito. A minha mãe, ela me ensinou esse caminho da suicidologia, me colocou e fez com que eu transformasse a minha dor e o meu sofrimento em conhecimento, e por isso que eu estou aqui. Mas a mãe dela sempre me ensinou também: Kalina, tudo tem jeito menos morte. E aí, então, quando eu estava doente, eu falava e lembrava desta frase da minha Obachan, e eu falava: bom, eu estou respirando. E essa é a única constatação de que, se eu ainda continuo a respirar, é sinal que tem vida. E aí, então, foi que se originou esta frase: se tem vida, tem jeito. Então, peço para que o Léo mude aqui, e agradeço imensamente, né, o fato de eu estar aqui viva com vocês,
né, compartilhando um pouquinho, né, do nosso conhecimento, do que a gente criou. Eu tenho uma história muito querida, né, com a rede, né, Santa Marcelina, então, porque é a primeira vez que eu faço a live com vocês, mas eu, felizmente, tive um contato muito querido, proporcionado, intermediado pelo Custódio. O Custódio foi uma das pessoas também que eu tenho muita gratidão, porque ele me levou e me apresentou para a rede Santa Marcelina, e que hoje eu entendo que, felizmente, faz parte da minha vida, da minha alma e do meu coração. Gratidão a todos, e aí, então, deixemos um espaço para conversarmos. Você quer iniciar com as perguntas, Léo? Ou comentários? Parabéns, Colégio Santa Marcelina. É a Conceição Gomes, por mim, indica. É que acho que os comentários vão chegando. Eu acho que essa é a diferença, né, do tete a tete. Vivi ou Léo, se vocês puderem ler os comentários, porque estava meio cortado. Como podemos lidar com a ansiedade diária nesse momento difícil? Bom, a gente precisa, como eu falei, para lidar, a primeira coisa que a gente precisa fazer, Regina, é a gente entender que estranho seria se nós estivéssemos super tranquilos. A gente está vivendo um momento ansiógeno, um momento de crise, né? É um momento que a gente vai precisar inovar realmente a maneira como a gente lida com os nossos sentimentos. E aí eu acredito que, assim, aquilo que é importante para você, aquilo que te faz bem, algumas pessoas recorrem à meditação, outras pessoas recorrem à música, outras pessoas recorrem à arte, como eu, né? Eu acredito que a arte cura. Então, assim, a gente está tendo de ter, não sei se vocês, mas, assim, eu acredito e eu vejo muitas dificuldades da gente lidar com o nosso tempo. Porque, querendo ou não, agora a gente precisou se dar conta de que, né, a gente precisa gerenciar, né, o nosso tempo e a maneira como a gente lida com o nosso dia a dia. Né? No começo fica de um jeito atabalhoado, né? Fica muito confuso. Mas sabe, Regina, eu sugiro que você lide, né, e contrabalanceie a sua ansiedade com situações e com ações que você sabe, que você tem certeza que te fazem bem. Ou seja, a conquista do bem-estar, e veja bem que eu acabei de falar, é conquista. A gente precisa cada vez mais se aproximar daquilo que é nutritivo e se afastar daquilo que é tóxico. E é assim que vai acontecendo, principalmente com os processos autodestrutivos. Se a ansiedade te faz mal, não adianta você falar, para, eu não deveria estar ansiosa. De repente, você pode falar, eu estou ansiosa. De repente, né, eu posso falar, eu vou acolher isso, e aí eu vou fazer uma outra coisa, eu vou adotar uma outra ação inovadora para eu ficar um pouco melhor. Ou seja, lembra que eu trouxe as 4 fases do programa RAISE? Primeiro você acolhe o seu sentimento. Não adianta falar, eu preciso ser forte, eu preciso enfrentar. Quem de nós não viveu ansiedade? Porque a gente teve que gerenciar o nosso tempo, a nossa imunidade, que é coisa mais, né, perigosa e ameaçadora. A nossa imunidade, há um tempo atrás, estava sendo ameaçada. A gente não sabia de onde que vinha o vírus, a gente não sabe como é que, né, as pessoas pegaram, a gente não tem a direção de onde vem essa ameaça. Então, acolhe, cuida, e cuidado significa você investir em ações que te fazem bem, você se habilita, sim, porque você está aqui, e eu te agradeço, porque você está aqui ouvindo a gente, é uma forma de se habilitar, de questionar, de perguntar,
né? Para você buscar um equilíbrio, né? De forma prática, como ajudar alguém nestes estados destrutivos? Primeiro, o que a gente precisa pensar é não julgar. Porque quem de nós, cá entre nós, eu também, né, recorri a alguns círculos viciosos, né, e quem de nós não fez isso? A gente tem consciência, muitas vezes, de que a coisa faz mal, mas a gente vai lá, né, e faz, não é isso? Principalmente quando a gente tem que lidar com esse tédio, com o não saber. Aí a gente recorre a comportamentos que nos destroem. E o que fazer para ajudar? A gente precisa sempre não julgar. Eu tenho uma frase que eu falo: quem está longe julga, quem está perto compreende. Acolher e falar o que está acontecendo, porque eu também tenho uma consciência que as subtrações, elas acontecem, né, porque a gente lida muito mal, em alguns momentos, com as faltas, né, os vazios que a gente vive, com as perdas. E aí, quando eu falo em crise, a gente também fala de processo de luto. Então, eu sou uma estudiosa do processo de luto e fico entendendo, né, entendo que o processo de luto é uma reação para alguma situação. Então, alguém que está num estado destrutivo, ele também está lidando, primeiro, com uma crise, porque ele não está se destruindo porque ele quer, é porque talvez ele não aprendeu uma outra maneira mais salutar para ele se ver e conquistar o bem-estar. Sem julgamentos, né? Acolhendo e conversando. Como é que a gente pode criar juntos uma nova maneira para, em vez de você se destruir, em vez de você cair ou na bebida, nas drogas, ou se autolesionar, se cortar, né? Ou pensar no suicídio, onde que está doendo, para eu tentar te ajudar e você tem que me ajudar. Então, estabelecer parcerias e construções juntos, eu acho que essa é realmente, acho não, tenho certeza, esse é o caminho que a gente tem que adotar. Né? Quando eu agradeço, né, vocês e todo o privilégio de estar aqui, porque eu não estaria aqui se eu não tivesse a ajuda de todos, né? Então, assim, nós não somos sozinhos. Então, se não somos sozinhos, a gente também não pode lidar com as nossas mazelas e, né, nosso processo autodestrutivo solitariamente. Busque ajuda, né? E aí você pode perguntar para a pessoa o que está doendo tanto, que está fazendo com que você se autodestrua, né? Porque é um processo que, na inabilidade de você lidar com aquela situação que está te fazendo mal, você se faz mal. E, querendo ou não, acaba sendo uma maneira que a pessoa, mesmo se machucando, mesmo se fazendo mal, ela está sentindo que ela está sob controle. Só que é disfuncional, porque machuca, né? Faz mal, né? Então, a gente precisa ter uma ampliação de consciência, que a gente fala em psicoterapia, de ampliação da awareness, né? Para você se dar conta, principalmente da tua ferida, da tua dor, para você poder modificar. Eu gosto muito de uma assertiva do Einstein, que ele fala: insanidade acontece quando a gente quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso quer dizer, né, que eu estou te convidando em todas as situações, mesmo que você veja a outra pessoa se fazendo mal, você fala: vamos tentar de um jeito diferente. Né? E aí você constrói com essa pessoa uma nova, né, um novo real, uma nova possibilidade dele começar a se fazer bem. E uma das coisas também que eu fui me questionando, principalmente quando eu adoeci, né, na inflamação, é esta ideia de que como é que eu vou aceitar o luxo se eu só aceitei lixo? Então, isso é uma provocação que eu estou fazendo para vocês, porque muitas vezes a gente aceita o luxo, né? Dificilmente a gente vive o luxo, né? Então, assim, a gente só aceita o luxo, né, quando a gente sofre muito. E não necessariamente você precisa sofrer muito, né? Quando você se revê, quando você fala: eu já tive muito lixo, eu não sou mais depósito, eu não posso me coisificar, eu sou uma existência que já superou muitas situações e que superará mais. Eu estou falando, então, de um resgate, e aí eu acho que é um luxo existencial que a gente tem condições de construir. Então, eu falo assim: nada vem pronto, nem o bem-estar, infelizmente.
né? Mas como a gente vai lidando com os nossos processos autodestrutivos, e o Schneidman mesmo fala, né, que o suicídio acaba sendo um ato definitivo para um problema temporário. Eu não estou querendo enaltecer esta ideia de que quando a gente tem problema, a gente tem saídas, né, tais como a morte, mas era isso que eu via no processo de morrência da minha mãe. A minha mãe queria matar o sofrimento, e todas as pessoas que eu tenho o privilégio de acompanhar em processos terapêuticos e que comentam, né, que tem a vontade de se matar, eu falo, né? Não é que você quer se matar por inteiro, você quer matar aquilo que está te provocando sofrimento, e eu, então, te convido numa parceria, porque você tem que me ajudar a te ajudar, né? Para que a gente descubra novas maneiras para você viver bem. Porque não é possível que você, né, possa antecipar uma morte que já vai te acontecer. Aliás, essa é a única certeza que nós temos, né, que nós morreremos. Então, se a gente constata a nossa angústia de finitude, né, a gente sabe que a nossa única certeza, a gente precisa aprender a viver de um jeito, né, com um pouquinho mais de qualidade, né, com um pouquinho mais de bem-estar. Eu gosto muito dessa palavra bem-estar. Como lidar com o suicida quando ele não quer ajuda? A ideia é o que eu aprendi com o professor Edson, né, que ele é meu colega, parceiro lá do professor lá da pós-graduação, e eu faço consultoria no CAPES da Cidade Ademar, faz 3 anos, e eu aprendi, né, com ele o termo efeito sentinela. Você pode falar para a pessoa, eu vejo que você tem uma certa resistência, você não quer aceitar a minha ajuda, mas eu estou tendo um efeito e eu estou percebendo realmente todo o teu sofrimento. E se você estiver, né, em algum momento querendo conversar comigo, eu estou aqui com você, você não está sozinho. Primeiro que eu não vou te julgar, e aí a gente tem que tomar o cuidado da gente não julgar, né? Mas assim, eu estou com você para, de repente, mesmo que você, e é isso que eu falo para os meus clientes, mesmo que você tenha uma certa desistência da tua existência, eu não desisto de você. Ah, e a pessoa fala, mas eu não tenho mais esperança. Eu sou um caso perdido. Eu falo, então eu te empresto a minha esperança, mas depois eu pego de volta. Então, o meu pacto é muito relacional, muito afetivo, porque realmente eu faço valer que a gente só suporta a dor com atos de amor. A gente só suporta realmente a desconfiança e certas desarmonias relacionais quando a gente encontra um outro que possa nos acolher, que possa nos escutar. E, de repente, quando essa pessoa não aceita ajuda, você pode falar, talvez você não aceite a minha ajuda, mas deixa, então, vamos procurar uma outra forma de você também se ajudar. O que não dá é desistir de você, e eu não posso desistir porque você, para mim, é muito precioso. Eu me importo com você. Ou como faz bem a gente ouvir isso, não faz, minha gente? Se, de repente, você fala, você é importante para mim. O que significa, né, importar? Significa trazer para dentro. Então, é muito mais interessante, né, a gente evitar os julgamentos e aí entender e legitimar esses sentimentos e me conta o que está fazendo com que você queira se matar. Eu já não utilizo mais o termo suicida para falar da pessoa. A pessoa que pensa em se matar, porque a gente não pode confundir um ato com a pessoa. E eu sempre me respaldo na potência da história da pessoa. Né? A pessoa é a história, ela não é só o sofrimento, ela é toda a superação e todas as situações que ela se duvidou, mas faz com que ela esteja ainda viva. Então, nem onipotência, nem impotência, mas a potência vital que a gente precisa priorizar no manejo, principalmente, do suicídio, mas, né, para acolher as pessoas que estão em sofrimento em virtude do processo, né, autodestrutivo. Quando estamos com alguém que vemos estar nesse processo autodestrutivo, mas não quer ajuda ou não se abre. Então, isso é o que eu acabei de te falar, né? Você não vai forçar ninguém a se ajudar, né? Mas você pode falar sobre os teus próprios sentimentos em relação a esta pessoa.
deixa eu te contar como é que eu me sinto impotente, e eu me sinto muito, né, desamparada quando você não me permite te ajudar. Né? Se você quiser, então eu fico no efeito sentinela, eu estarei aqui para te ouvir. E também peço para que você, né, se dê talvez uma chance da gente procurar, você não precisa desabafar comigo, mas a gente procurar ajuda. A gente procurar fazer com que você, e eu perguntaria para essa pessoa que não está querendo ajuda, você já se sentiu bem dentro de você? Né? E provavelmente, mesmo que seja, porque quando eu era bebê, e eu me lembro disso, tá ótimo. Então, a gente vai tentar resgatar esse sentimento, e aí o que fazia com que você se sentisse bem, né? Em algum momento da tua vida, o que provocou realmente a sensação de que existe uma possibilidade de você continuar a tua existência, né? Aí tem aqui no chat como sobreviver após o suicídio de um filho, perdi o meu há 7 anos. A Vanessa coloca, primeiro, sinto muito, eu tenho trabalhado com luto por suicídio desde o meu doutorado, porque quando eu tive uma mudança, né, eu queria mudar de área, mas porque eu queria fazer esse acolhimento aos familiares, e também porque em 2005, a minha mãe foi a última vez que ela falou que queria tentar se matar, e aí então foi quando eu tive um aborto espontâneo, e aí ela chegou depois da minha curetagem, e ela fala, Karina, eu acredito que você tenha perdido muito comigo. Eu falei, mãe, eu perdi uma infância e uma adolescência serena, mas então ela falou, agora eu não vou tentar mais me matar, e eu vou então ser tua parceira na prevenção do suicídio. Foi aí, então, que eu comecei a pensar em migrar, né, e para fazer o acolhimento do luto por suicídio, que é um luto difícil, que é um luto sem nome, né? Então, Vanessa, como sobreviver? Eu acho que você usou o termo muito correto, né? A gente sobrevive para esta dor que a gente não criou um filho ou não teve um filho para enterrá-lo, mas assim é possível sobreviver, né? Por quê? Porque a cada dia você vai entendendo que o teu filho não é a morte, não é o suicídio. A gente não pode confundir a história, né, com a morte, com esse ato suicida, tá? Mas a gente pode entender que o teu filho continua sendo teu filho. A morte, ela não vai acabar com todo o amor e com toda a história que você tem com o seu filho, né? A morte, ela não pode ser a única resolução, né? E principalmente o suicídio, ele não pode demarcar tudo aquilo que foi o teu filho, quem foi o seu filho. Então, eu acho que tem uma beleza aí que realmente é um processo de extrair flor de pedras, Vanessa, porque é um processo de sobrevivência, né? E aí eu tenho uma pessoa que eu acompanhei, que também perdeu o filho, e ela chega e fala um dia, ela falou, Karina, agora eu estou entendendo que meu filho está em mim, ele está vivo, né? E isso ninguém vai me tirar, e é uma das coisas que eu mais falo, né, para o processo de luto por suicídio. A morte não pode levar uma história, né? E o suicídio, como é impactante, né? Ele faz com que a gente fique confuso, né? Que a gente não fez o suficiente, não conseguiu dar conta, né? Mas, assim, as existências a gente não pode, muitas vezes, e a gente é impotente nessa situação, né? A gente não pode salvar as pessoas, porque isso seria onipotência, mas a gente pode mantê-las vivas dentro de nós. Então, o meu mais profundo sentimento, Vanessa, né, e eu quero que você entenda que, assim, é um processo, em vez de ser um dia de cada vez, é um momento de cada vez que a gente vive, e vai respeitando e vai acolhendo todos esses sentimentos. Tá? Aí tem também aqui, gratidão pela fala, como a doutora sugere, que abordemos a ansiedade com os adolescentes. Olha só, eu estou percebendo que você está ansioso, né? Eu também estou ansiosa, eu falaria assim, né? Eu falo assim com os meus filhos, né? O que está acontecendo? E hoje em dia os adolescentes, eles são extremamente viciados, e ainda mais agora, né? E a gente não pode, né, brigar com eles, porque agora todo o conhecimento está vindo pelo computador, pelas mídias, por tudo isso, né? Então, graças também a essa tecnologia que nós estamos juntos aqui, né? Então, você fala, o que a gente pode construir juntos? Acabei de falar isso para o meu Enzo, né? Meu Enzo falou,
falou, nossa, porque a gente deixou um pouco de castigo, né? E aí, então, porque ele estava exagerando na quantidade de horas que a gente combinou, e aí, então, ele falou, puxa, eu não tinha o que fazer. Aí eu falei, meu filho, né? Antigamente, mamãe não tinha internet, não tinha computador, nem celular, e a mamãe teve que ser criativa na maneira como a gente tinha que lidar. Tem outras formas. Que formas? E aí meu marido pegou, que a gente está pintando uma partezinha aqui de casa, meu marido falou, Enzo, me ajuda aqui. Né? Então, aí, assim, também trouxe inovações, vamos lidar com a tua, né, ansiedade e o ócio, né? Eu acho que, assim, como lidar com o tédio, isso é muito interessante, porque eu falei assim, olha, tem outras formas de você, né, lidar com esse tempo, né? Porque a ansiedade é um pulo que a gente dá do aqui e agora para um futuro, que a gente não sabe como é que vai ser. É como se a gente antecipasse na ansiedade as vivências. Então, a gente tem dois trabalhos, eu não estou falando para não sentir, mas a maneira de abordar é assim, como é que a gente vai criar atividades para que você possa também ocupar o seu tempo de uma maneira mais legal para você. Então, meu filho adora mangá, eu falei, vamos ler mangá, ele falou, mãe, já li quase todos, eu falei, então vamos ter que ser mais criativo, né? O que você pode fazer, modelar, então assim, você vai construindo com o adolescente outras ações para que ele possa lidar e se organizar, porque eu acho que o que mais a gente ganha nessa pandemia, minha gente, é a possibilidade, né, da gente lidar com as frustrações, a gente lidar, né, com comportamentos disfuncionais, com situações e sentimentos que a gente não era e não conseguia lidar, tá? Então, fala um pouco sobre a automutilação. Susan, olha, hoje em dia a gente utiliza um outro termo para essa antiga automutilação, porque a automutilação é tirar uma parte de você. Hoje em dia a gente utiliza autolesão não suicida, tá? Então, por quê? Quando alguém se corta, de novo, é um processo autodestrutivo, obviamente, e a gente pode entender que é um ato de comunicação. E muitas vezes, e aí então, a autolesão não suicida, observem que tem esse não suicida, porque a intenção não é a de se matar, mas é de lidar com a ansiedade, principalmente. Então, muitos casos de pessoas que, né, fazem a autolesão, são pessoas que lidam com a própria ansiedade na inabilidade, né, de lidar com a pessoa, normalmente tem a ver com desarmonias relacionais e dificuldades com o meio ambiente, né, a pessoa, ela investe contra si e ela se corta. E aí, então, muitas vezes a gente tem que entender que este corte, embora a gente possa pensar que é uma desorganização, a gente também tem que pensar num lado que a pessoa tem um certo controle, e é assim que eu trabalho, nessa potência desse controle, que a pessoa se corta na profundidade, né, que ela quer, porque ela própria investe o corte, né, ela se controla na profundidade e no tamanho. Então, eu penso que é uma tatuagem da dor. E quando eu penso desse jeito, eu falo para a pessoa que, às vezes, ela gostaria de cortar as relações que ela não consegue lidar. E eu vou conversando com essa pessoa para que ela possa projetar, colocar para fora aquilo que ela gostaria de cortar. E aí, então, quando eu falo tatuagem da dor, muitas vezes é aceitável para alguns a pessoa se tatuar. Agora, a pessoa própria se autocortar e autolesionar significa que ela está comunicando, né, numa situação de tamanho e de profundidade, que a gente precisa entender que existe uma potência, né, e que ela quer comunicar, né, alguma situação que não está bem. Então, você vai trabalhar com isso, né? Então, você vai trabalhar principalmente com a ressignificação da percepção. Então, em vez dessa pessoa se cortar, muitas vezes eu faço um trabalho, né, que eu peço para a pessoa cortar alguma coisa lá fora, significando, representando aquilo que ela queria cortar na vida dela. Né? Então, não é por acaso que eu ouço dessas pessoas que se autolesionam, né, que eu prefiro a dor física à dor emocional e relacional. A gente está chegando, mas
Acho que a gente vai ter mais 2 minutinhos, mas aí a gente vai, como a Viviane trouxe, né? Depois eu vou ler todos, eu só peço um tempo para responder para vocês. E quando a ansiedade vem de excesso de atividades e compromisso. Aí, Maria Helena, eu acho perfeita a tua ideia, a tua pergunta, porque a gente entrou num estado muito eufórico, não sei se vocês, mas quando começou a pandemia, eu pensei até em sair do WhatsApp, que é um dos meios que eu mais me comunico, né? Eu não atendo celular, então, assim, eu recebi um bombardeio de informações, de atividade para você ficar com a barriguinha sarada, de atividades para ocupar seu tempo. Então, eu recebi uma lista que eu acho que nem quando eu morrer, se tiver, né, a possibilidade, eu não vou conseguir assistir, né? Então, a gente iniciou toda a pandemia e vem com essa ideia de excessividade, né, de uma atividade eufórica que a gente tem que dar conta de tudo, inclusive para lidar e combater o tédio. O tédio não se combate acrescentando coisas. Então, quando você vê que a ansiedade, né, está acontecendo por várias atividades, é hora de você falar, para tudo, vamos dar uma olhada, vamos fazer uma nova rotina, porque é culpa de quem? Da escola? É culpa do pai? É culpa dos filhos? Não. Né? É culpa do aluno se ele não consegue acompanhar um processo educativo, não consegue ficar na frente. Eu mesma tenho feito atendimentos online e eu vejo o quanto me cansa, porque eu sou uma pessoa muito de tete a tete, né? E o quanto tem me cansado esses atendimentos e a relação online. Né? Então, assim, a gente perdeu a possibilidade, temporariamente, espero eu, porque a gente também tem que compreender que tudo é efêmero. Né? Então, é hora de parar, Maria Helena, de você falar, então vamos, né, renovar, ou seja, mudança de rota. Eu costumo falar que a gente tem que usar, né, uma estratégia Waze. Vocês têm o Waze, eu adoro o Waze, porque toda vez que eu me perco, é mudança de rota. Por que que uma plataforma, né, uma estratégia Waze, ela é mais rápida do que a gente? Então, a gente tem que aprender, né, a se flexibilizar e perceber quais são as nossas dificuldades. E a dificuldade que o nosso adolescente está, porque a gente não tem bula de remédio, né? A gente não tem uma forma certa. Mas, se é por excesso de atividade, significa que você talvez possa parar e falar, não, vamos ver o que você está dando conta. Por quê? O não fazer já é fazer. Isso é um pensamento oriental que a gente precisa realmente considerar. Porque, principalmente nesse movimento eufórico, para lidar com várias situações que são um gap, né? Na verdade, é um buraco que a gente viveu, né? E tem vivido, né? Que, assim, a gente tem que recalcular a rota, né? Mais uma pergunta antes da gente... Ah, não, olha, veja se dá tempo, o Léo, de eu responder mais uma. Não está entrando. Não? Acredito que não, vai acabar. Então, tá. Então, olha, eu vou ver as perguntas que ficaram, depois eu me comprometo a respondê-las. Agradeço imensamente, espero que, né, é isso, a gente tem limites, e aí saber lidar com os nossos limites e as restrições, eu acho que é a arte também, hein? Tá? Também. Nós queremos agradecer, viu, doutora? Foi muito boa a nossa conversa. Com certeza vamos levar um pouquinho aí dos seus ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada Boa mesmo. noite. Você se tornou querida. Um Beijo. beijo a todos vocês. Boa Beijo noite. a Bom todos. descanso. Beijo a todos. Boa noite.